Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 18 de fevereiro de 2021. Então, observando o acumulado de chuvas aí para o dia 16 e o acumulado de chuva dos últimos 3 dias, no dia 14, 15 e 16, nós vemos claramente aqui o que parece ser realmente a configuração típica de uma zona de convergência. Nós vemos que os maiores tostais pluviométricos realmente ficaram mais concentrados aqui sobre a região centro-norte do país, pegando bem aqui os estados do Pará, parte do Amazonas, também um pouco aqui da região do centro-sul do Ceará, e voltando a chover aqui um pouco dia 16, com a chuva bem distribuída sobre o estado do Rio Grande do Norte e parte aqui da Paraíba. Outro destaque também é que continuou chovendo na região do quadrilátero dos reservatórios, que compreende a bacia de Serra da Mesa, que fica aqui um pouco ao norte de Goiás, a bacia do Paranaíba, que fica entre Goiás e Minas Gerais, a bacia do Grande, entre São Paulo e Minas Gerais, e a bacia aqui de Três Marias, que fica próximo aqui, mais ou menos no meio da região de Minas Gerais. Então a gente vê que tivemos essa chuva bem distribuída na maior parte do país. Ainda tivemos um período mais seco aqui na região centro-sul. Claro, a gente tem alguns pontos que apresentaram as chuvas maiores, mas na média, para esses últimos 3 dias, nós podemos considerar um tempo mais seco. E o que nós observamos agora é que as chuvas aos poucos elas começaram a avançar também aqui sobre a região centro-oeste da Bahia, pegando bem parte aqui da bacia do São Francisco, que pode interagir. Essa água ela vai ser transformada em vazão, e essa vazão vai chegar aqui na região de Sobradinho, e a gente pode ter uma melhoria gradativa aí das vazões na região do São Francisco. Outro destaque, apesar de não estar aparecendo aqui nas chuvas observadas do IMET, a gente ainda continua tendo uma chuva boa aqui na região centro-norte da Bolívia. Então isso indica que a gente vai continuar ainda com água aí chegando na região do Viral de Santo Antônio. No mais, a gente viu claramente que o posicionamento daquela zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, mesmo que fraca, e a interação dela um pouco com a zona de convergência intertropical, trouxe chuvas aí bem distribuídas para a região centro-norte do país. Ok? Esse foi o panorama que nós tivemos aí nos acumulados entre o dia 14 e 16. Ainda não foi disponibilizado o mapa do dia 17. Olhando bem agora, o que está previsto para os próximos 7 dias, aí, entre os dias 18 e o dia 25, a gente vê claramente ainda uma manutenção de um tempo mais seco na região centro-sul do país. Claro que em alguns pontos você tem uma chuva bem distribuída, mas nada tão significativo se você comparar o que estava sendo observado na previsão para a região centro-norte. A gente vê claramente que a ZCIT ela está mais posicionada ao sul, ela começa a interagir um pouco mais aqui com as chuvas na região nordeste, principalmente no Maranhão, no Piauí e em parte do Ceará. Vemos também a configuração típica de uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas ela está um pouco mais fraca. A gente vê uma massa de ar mais fria e seca localizada na região centro-sul e uma massa de ar mais quente e úmida localizada na região centro-norte do país. E nessa massa de ar mais úmida a gente vê aqui claramente essas chuvas que devem ocorrer nos próximos 7 dias. E o destaque continua a chover aqui na região de Belo Monte, continua a chover na bacia do Tocantins, Araguaia, que serve a Tucuruí, e aqui na bacia do Xingu, que serve a Belo Monte. Essas chuvas elas conseguem avançar e interagir aqui na região do semiárido, tanto do Nordeste como aqui na parte do semiárido de Minas Gerais.
E a gente vê claramente aqui uma continuação das chuvas bem distribuídas na região do quadrilátero dos reservatórios, principalmente em Três Marias, Serra da Mesa e aqui na bacia do Paranaíba. Na bacia do Grande tem uma chuva, mas ela fica muito não tão bem localizada e pega mais o norte da bacia do Rio Grande. Mas aqui no extremo norte da região norte, um tempo mais seco, e aqui essas chuvas se mantendo no centro-norte da Bolívia, né? E também aqui parte do Acre e de Rondônia, que vai chegar toda essa água para a região do Rio Madeira. Olhando um pouco mais à frente, né, o campo de pressão atmosférica em 500 HPA e umidade relativa e também as linhas de corrente, né, o vento, nós vemos claramente que aquela alta pressão em médios níveis ela já começa a se desfazer. Ontem a gente viu que ela ficaria em dia 24, dia 25 aí. Na verdade começaria a partir do dia 23, 24 e 25. Hoje aparentemente ela já perde a intensidade na previsão para o dia 25 e ela aqui já começa a se desfazer, e isso deve permitir a entrada de novas frentes lá no início de março e a formação, por exemplo, de uma nova zona de convergência. Vemos aqui que a gente tem um pouco da interação da GECIT com as chuvas na região norte e nordeste do país e todo esse corredor de umidade aqui bem formado lá para o dia 25, mostrando que as chuvas elas devem ficar realmente mais localizadas ao norte do país, ok? Observando bem agora o campo, né, de pressão em 850 HPA, que seria níveis próximos à superfície, nós vemos claramente toda essa interação, né, desse sistema de alta pressão aqui, bem localizado sobre o Atlântico Sul. Em alguns momentos ele está mais próximo à África, em alguns momentos ele fica mais próximo ao país. Com isso, o que é que acontece? Você começa a ter aí, quando ele está mais próximo à África, ele acaba liberando a atmosfera, as frentes começam a passar mais rapidamente e a gente tem a formação típica das arcas. E quando ele está mais próximo, a gente acaba bloqueando um pouco, né, esse sistema de alta pressão, as chuvas, e elas devem ficar mais localizadas na região centro-sul do país. Então, o que a gente vê claramente como eu sempre tenho falado nos meus vídeos, né, essa questão dessa gangorra barométrica. Quanto mais o sistema estiver mais próximo à África, as frentes elas conseguem avançar mais sobre o país e organizam chuvas na região centro-norte. Quanto mais próximo esse sistema de alta pressão estiver do país, né, principalmente aí da costa sul e sudeste do país, as chuvas elas ficam mais restritas à região centro-sul. E a gente vê que vai acontecendo esse movimento aos poucos, né? Em uma semana ele chove mais no centro-norte, uma semana chove mais no centro-sul, e é o que eu acredito que vai acontecer ao longo agora desse final do mês de fevereiro e também aí no início de março, pelo menos a primeira quinzena. Mas eu já arrisco a dizer um pouco, ainda não está certo, porque a gente não tem um horizonte tão grande de previsão de 30 dias, por exemplo, mas eu arrisco a dizer que a gente também deve ter esse padrão durante o mês de março, já que o Laninha ele está realmente dominando cada vez mais e mais esses parâmetros globais de distribuição, né, desses campos de pressão, de vento no mundo ao longo aí desses próximos meses. Outro destaque que a gente vê claramente aqui uma pressão mais baixa sobre a região centro-sul. Isso implica dizer que aquele sistema de alta pressão, de bloqueio aqui na região central do país, a tendência dele se formar ao longo dos próximos dias é muito baixa. Tem o sinal TEN, a gente vê aqui um sistema mais alto aqui na costa do Pacífico, mas a gente vê claramente que aqui na região central a gente não observa. Mas vamos ficar observando, né, as próximas previsões para ver qual vai ser a dinâmica e quais serão as mudanças que os modelos podem nos sustentar. Mas para os próximos 15 dias não vejo por enquanto nenhum fenômeno que possa trazer sistema de alta pressão na região central do país e provocar um bloqueio atmosférico que passe aí de 15, 20 dias, 30 dias, ou como já aconteceu em alguns casos, 45 dias pelo menos, de um tempo mais seco em todo o país. Por enquanto, esse sistema eu não vejo nas previsões dos modelos.
Olhando agora a questão do posicionamento, né, a gente vê claramente umas acas aí terminando lá para o dia 21, depois dia 22 avançam à frente, lá para o dia 25, 26 forma-se novamente algo que parece ser uma zaca fraca, e a gente vê claramente essa gangorra aqui. A gente tem aqui essas acas finalizando, né? Lá para o dia 21 ainda se mantém, depois aí entra outra frente aqui na região sul, chove um pouco na região centro-sul, mas as chuvas voltam a ficar mais condicionadas na região centro-norte. Lá para o dia 2 a alta pressão ganha um pouco mais de força e retornam essas chuvas novamente para a região centro-sul e tem um avanço no final do horizonte lá para o dia 5 e 6 de um sistema frontal. Esse sistema frontal novamente deve aí ajudar a formar um canal de umidade entre a Amazônia e a região sudeste, formar, por exemplo, uma nova zacas mais fraca, né? Nos parâmetros que está acontecendo hoje. Então a gente vê claramente que tem essa gangorra barométrica, esses sistemas eles ficam oscilando, né, para mais próximo do Brasil, mais próximo à África, esse sistema de alta pressão, e acaba liberando ou não a atmosfera e a entrada aí de frentes. O que também pode acontecer é que a frente ela tem uma força tão grande na hora, né, a dinâmica dela é tão forte que acaba também ajudando a empurrar um pouco esse sistema de alta pressão mais para a próxima África. Aqui na região nordeste a gente vê que alguns pulsos de azecite eles se desprendem e atingem aqui a costa norte do nordeste, e alguns pulsos aqui das perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste também atingem aqui a costa leste do nordeste. Mas no mais assim, observando, as chuvas realmente para os próximos 15 dias ainda devem continuar se concentrando na região centro-norte do país. Observando agora a questão das temperaturas nos próximos 15 dias, em alguns momentos nós temos uma temperatura mais baixa em alguns pontos e em alguns momentos uma temperatura mais alta. Tá? Mas não devemos ter nenhuma onda de frio forte nem onda de calor forte. O que a gente observa claramente é que na média para os próximos 15 dias, temperaturas próximas à faixa da normal climatológica, o que indica que a gente não deve ter variações bruscas na projeção de carga para o país para os próximos dias. Observando agora a questão do armazenamento de água no solo, nós vemos claramente que a região centro-sul deve apresentar aí uma queda nos próximos 3 dias desse armazenamento, mas em compensação a região centro-norte do país deve apresentar aí melhorias, principalmente aqui nessa região da bacia do São Francisco, né? E a gente observa que gradativamente a gente está tendo um avanço dessas chuvas e elas estão aos poucos tentando chegar aqui a atingir o litoral norte, né, entre o Ceará e Rio Grande do Norte, e aqui parte da costa leste do Nordeste. A gente vê claramente essa melhora e o grande destaque realmente é essa melhora significativa do armazenamento de água no solo na maior parte da bacia do São Francisco, que deve refletir daqui a algumas semanas na melhora das condições e o aumento, por exemplo, das vazões na região, mas acompanhar para ver o que vai acontecer. O restante do país apresentando aí a manutenção ou um leve aumento desse armazenamento de água no solo. Então, o que a gente vê claramente é que o quadrilátero dos reservatórios apresentando aí uma chuva significativa e também nas bacias do Xingu e do Tocantins, e isso está ajudando bastante o submercado sudeste e centro-oeste, também ajudando aí bastante o submercado norte. A gente está tendo essa recuperação boa. Na bacia do São Francisco, a gente viu, né, também que esse armazenamento está se recuperando e daqui a alguns dias nós podemos ter aí uma melhora um pouco significativa, eu acredito, das vazões e ajudar o submercado nordeste. Região sul deve apresentar diminuição nas vazões, principalmente ali na incremental de Itaipu, na bacia do Paranapanema, Iguaçu e Uruguai. Então deve afetar aí bem, principalmente o Iguaçu e Uruguai, o subsistema sul. O destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas e ainda deve apresentar chuvas expressivas ao longo dos próximos dias. E com isso a gente tem aí um aumento fraco, gradativo das vazões, porém, né, a gente está mantendo essas vazões em um nível tão elevado que está podendo se aproveitar bem os recursos nas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. E olhando agora o que os modelos do ONS estão mostrando, a gente vê claramente essa configuração típica de uma zona de convergência do Atlântico Sul, porém eles já começaram a mostrar, né, comparado com as previsões de ontem, o enfraquecimento desse sistema em consequência do desaparecimento
o modelo SMWF, na verdade, e o GEFS mostram o avanço aqui de uma chuva chegando a atingir aqui boa parte da região Nordeste, e todos os modelos mostram a chuva aqui na região Centro-Sul bem abaixo do que se é esperado para essa época do ano. Então a gente deve ainda continuar o Sul apresentando um tempo seco ao longo dos próximos 15 dias. E as outras regiões aqui da região Centro-Norte do país praticamente mantiveram aí o padrão de previsão para os próximos dias. Essas cores aqui, pessoal, é uma escala de milímetros, ou seja, é a quantidade de chuva acumulada, né? Você soma durante os próximos 10 dias de previsão a quantidade de chuva que você vai ter nesses 10 dias. Então, por exemplo, uma cor aqui, entre vermelha, né, seria entre 100 e 150 milímetros em 10 dias. Isso representaria aí, se você dividir, entre 10 e 15 milímetros por dia. Mas a ideia é basicamente essa, ok? Como interpretar. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.